Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil. Bem-vindos ao estudo do Direito de Família ou das famílias, como queiram. Fiquei um tempinho aqui sem gravar algumas aulas, mas agora estou de volta com um novo cenário e algumas novidades. Antes de iniciarmos ou continuarmos o estudo do Direito de Família, gostaria de convidá-lo, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu recado, deixe o seu like, mas principalmente indique para o maior número de pessoas que você conhecer, vão fazer o canal crescer ainda mais. Se você já é inscrito, eu agradeço muito, o canal cresceu bastante, E eu fico muito feliz com a sua participação. Então vamos lá? Vamos falar sobre as noções gerais do direito de família. Quando a gente fala sobre o direito de família, a gente vai mudar um pouquinho o aspecto da nossa aula, a metodologia da nossa aula. Por quê? Porque até agora a gente falou de um direito civil bastante técnico, a gente falou de um direito civil bastante rígido, em que a gente seguiu o Código Civil de uma forma bastante fechada. A gente ficava muito, quais são as regras, quais são as exceções, o que pode dentro do artigo, o que não pode dentro do artigo, porque o direito civil é muito técnico. Quando a gente fala de direito de família, o direito de família, diante de uma característica de evolução da própria família, o Código Civil ele não consegue acompanhar essa evolução. Então cabe muito à própria jurisprudência fazer essa evolução. Então nós temos muitos artigos, muitas disposições legais que já não condizem mais com a família que nós temos na atualidade. Então nós falaremos muito do Código Civil, mas também falaremos muito de decisões jurisprudenciais. Então são aulas muito mais dialogadas, são aulas muito mais abertas do que aulas técnicas. A escolha de uma boa doutrina nesse ramo do direito civil é muito importante, porque depende muito do professor que está ministrando a sua disciplina. Se você é aluno, você tem que ouvir qual a sugestão dele, porque dependendo da metodologia da aula do professor, às vezes ele tem uma visão mais clássica, então ele vai buscar, por exemplo, Carlos Alberto Gonçalves, que tem uma visão muito clássica ainda do direito de família, e talvez você pode ter um professor que é mais moderno e que siga, por exemplo, Maria Berenice Dias. Aí, então, você pode buscar uma metodologia, uma doutrina, na verdade, mais contemporânea. Então, é muito importante que você ouça o seu professor, tá? Se você está prestando um concurso público, você também tem que buscar dentro do próprio edital qual é a indicação da banca examinadora para o tipo de direito de família que eles estão buscando. Aqui eu faço uma mistura, eu trago uma conceituação muitas vezes clássica, mas busco também trazer a jurisprudência dentro da sua atualidade, tá bom? Então vamos prosseguir? Vamos falar sobre as famílias, Essas famílias mudaram bastante, Essa família é a famosa família, da propaganda de margarina, Papai, mamãe e filhinhos. Uma família extremamente tradicional, uma família em que nós tínhamos a sua formação, muitas vezes iniciada ou muitas vezes pensada e planejada pelos próprios pais, Os próprios pais dos noivos que planejavam a criação dessa família, esse casamento. Era uma família que era
pautada e tinha como base o casamento, não se falava, não se admitia a constituição de uma família que não fosse para o casamento, e uma família que tinha como objetivo ou como objetivos, né, a constituição de um patrimônio. Então a família, o casamento, o casal, ele se unia com o objetivo de construir um patrimônio, reproduzir, né, ter herdeiros para quem deixar esse patrimônio. Então, o objetivo, a característica dessa família era um núcleo econômico e reprodutivo. Não dá mais para a gente utilizar o Código Civil nessa concepção de uma família cujo objetivo é econômico e reprodutivo. Por quê? Porque hoje nós temos novas famílias. E essas novas famílias, elas são pautadas numa compreensão socioafetiva. A palavra que vocês sempre vão lembrar quando vocês utilizarem a palavra família e constituição de uma família é a palavra afeto. Toda vez que vocês tiverem a reunião de duas ou mais pessoas cuja base dessa reunião é uma base afetiva, ali está constituída uma família. Então, se o afeto fez com que aquelas pessoas se unissem, se juntassem, nós podemos ter aquele núcleo de pessoas, naquele grupo de pessoas, constituída uma família. Seja uma família de duas pessoas somente, então é possível uma família formada por um casal, é possível uma família formada por um casal de sexos diferentes, é possível uma família formada por um casal de sexos idênticos, pessoas do mesmo sexo, é possível uma família formada por um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, que são as famílias monoparentais, que a gente vai falar mais à frente. É possível a família formada por dois irmãos, é possível uma família formada só por um avô, pela avó e um neto. Então, toda vez que eu tiver um agrupamento de pessoas, duas ou mais pessoas, cuja base, né, cujo objetivo, cuja fonte é o afeto, então ali pode estar constituída uma família. Bom, qual que é a noção desse direito de família? A Constituição Federal traz a família e classifica a família como a base da sociedade. A família, ela recebe uma proteção constitucional muito grande, porque a Constituição Federal entende que essa família é a base de toda uma sociedade. E eu preciso proteger essa família se eu quiser que essa família ela seja, ou se eu quiser que essa sociedade seja uma sociedade sadia. E eu começo protegendo então essa família, dando a ela proteção, dando a ela todos os princípios e garantias fundamentais, a começar pela dignidade da pessoa humana, para fazer com que essa família possa estar constituída, amparada, guardada, protegida, a ponto de que então ela cresça e ela possa estar protegida e ser constituída de forma saudável, tornando os seus membros em membros saudáveis. Membros da família saudáveis são cidadãos saudáveis. Quando a gente fala, né, dessa família, a gente precisa entender que a família ela gera 3 ordens de vínculos. Quais são? Nós temos o vínculo conjugal, então eu tenho a minha família e dentro da minha família eu tenho e posso ter um vínculo conjugal, por exemplo, o meu companheiro ou o meu cônjuge, a pessoa que está ao meu lado, por um vínculo, seja matrimonial ou de união estável. Eu posso ter também familiares que vêm por um vínculo de parentesco. Esse vínculo de parentesco, ele decorre de pessoas que descendem de um mesmo tronco, ou que a gente chama de tronco em comum.
São os meus parentes em linha reta ou os meus parentes em linha colateral, que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente. São os meus ascendentes, são os meus descendentes e são os meus parentes em linha colateral. Então são os meus pais, os meus filhos, os meus tios, os meus primos, os meus irmãos, os meus avós e assim sucessivamente. E eu tenho também os meus parentes por afinidade. Quem são os meus parentes por afinidade? São aqueles que decorrem do meu parentesco conjugal. São aqueles parentes que eu recebo porque eu tenho um vínculo conjugal. Por causa do meu cônjuge, por causa do meu companheiro, eu então passo a ter um vínculo de parentesco com a minha sogra, eu passo a ter um vínculo de parentesco com o meu enteado, eu passo a ter um vínculo de parentesco com a minha cunhada, eu passo a ter um vínculo de parentesco com o meu cunhado. Todas essas pessoas estão dentro de um mesmo núcleo, chamado núcleo familiar. Essas relações, elas merecem proteção e são protegidas tanto pela Constituição Federal e pelo Código Civil. Bom, qual que é o objeto do direito de família? O que o direito de família estuda? O que o direito de família protege? O direito de família protege a família. Qual, professora? Até agora eu não conceituei. Por que eu não conceituei? Porque nós não podemos conceituar família no momento em que as relações familiares elas são constituídas com base única e exclusivamente na palavra afeto. Então, eu tenho que entender que toda relação que une duas ou mais pessoas a partir de um afeto é família. Eu não tenho como conceituar de uma forma taxativa o que é um grupo familiar, né? O que eu tenho que entender é duas ou mais pessoas que se uniram em razão de um laço afetivo para então buscar objetivos, seja objetivos patrimoniais, seja objetivos pessoais, né? Seja quais forem esses objetivos, mas para estarem juntas. Então essas famílias elas podem se constituir de diversas formas e elas estão cada vez mais sendo reconhecidas pela sociedade, pela jurisprudência. Então, não tem como o Código Civil tutelar e não tem como o Código Civil definir a família de uma forma taxativa. O objeto do direito de família é o agrupamento de pessoas que se unem pelo afeto, as relações jurídicas que existem em relação a esse afeto. Quando as pessoas começarem a se relacionar e os conflitos que surgirem dessas relações jurídicas baseadas no afeto são tratadas pelo direito de família. Quais são as fontes do direito de família? A primeira fonte é a Constituição Federal. Olha aqui que eu disse para vocês, o artigo 226 diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Porque uma família saudável, uma família protegida, uma família digna gera uma sociedade saudável, protegida e digna. O 227 vai dizer que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É a Constituição Federal reconhecendo que a família tem o dever de cuidar dos seus membros, em especial a criança e o adolescente. Foi esse artigo aqui que gerou a necessidade de criação, né, da lei complementar do Estatuto da Criança e do Adolescente. A família é protegida, mas também tem um dever de cuidar da sua criança e do seu adolescente. Analisando, né,
tanto o artigo 226 quanto o 227, é possível a gente perceber que a Constituição de 88, ela trouxe 3 grandes inovações. A gente precisa parar para pensar que nós estamos falando de uma Constituição que veio quando ainda estava em vigência o Código de 1916. Lembrem-se, né, um código que foi criado em 1916, quando as famílias eram aquelas famílias cujo núcleo era um núcleo econômico e reprodutivo, famílias que eram pensadas e programadas pelos próprios pais. Muitas vezes a mulher não tinha direito de escolha do seu noivo, ela não tinha direito de escolha se queria ou não gerar filhos, ela não tinha direito ao trabalho, não tinha direito a voto. Lembram-se, né, do tipo de família que nós tínhamos naquela época. A Constituição Federal veio através desses 2 artigos e trouxe 3 inovações. Olha que inovações são essas. A primeira, a entidade familiar como uma família plural, uma entidade plural, ou seja, não existe mais um único tipo de família. Nós temos vários tipos de família, nós vamos falar sobre esses tipos de família. Nós vamos falar das famílias homoafetivas, nós vamos falar das famílias monoparentais, nós vamos falar das famílias anaparentais, nós vamos falar de diversas famílias, não esgotando, até porque não existe e não podemos esgotá-las, mas as diversas espécies de famílias que nós temos hoje. E esse primeiro eixo trata exatamente disso. O segundo eixo inovador da Constituição Federal foi a respeito do sistema de filiação, que proibiu qualquer menção ou qualquer atitude discriminatória em relação aos filhos havidos fora do casamento. Então, filho é filho, não importa qual a origem desse filho, se ele foi um filho gerado dentro de um casamento ou fora do casamento. O filho, ele merece proteção e tem todos os direitos daquele que foi gerado dentro do casamento. Parece meio óbvio, mas pensando, né, em 1988, imaginem a importância disso. E por último, o terceiro eixo vai falar do princípio da igualdade entre homens e mulheres, né? Homens e mulheres em condição de igualdade, de seus direitos, principalmente familiares. Por exemplo, o direito familiar de responsabilidade familiar, né? A responsabilidade perante os filhos, ela é idêntica. A responsabilidade familiar de contribuir para a manutenção da família, ela é idêntica. O direito de exercer o poder familiar em relação aos filhos é idêntico. Então, acabou qualquer tipo de diferença entre os poderes que os pais tinham, né, e poderes a mais do que as mães, né, do que os maridos tinham a mais do que as mães. Então, um eixo extremamente inovador e que deve ser qualquer modificação que nós teremos, né, ou tivermos dentro do Código Civil, tem que observar e tem que garantir esses 3 eixos básicos. Bom, dentro do direito de família ainda, nós, quando formos estudar, né, à medida que a gente avance dentro do direito de família, a gente vai estudar 3 ordens de relações. Nós vamos estudar as relações que existem, que são as relações pessoais, as relações patrimoniais e as relações assistenciais. As relações pessoais, por exemplo, o dever de fidelidade entre cônjuges decorre de uma relação pessoal. O direito que o filho tem de ter o nome do pai decorre de uma relação pessoal. Então, quais são os direitos e os deveres decorrentes desse vínculo familiar entre os parentes, entre os familiares? E os patrimoniais, quais são, né? Então, o direito que eu tenho em relação aos bens quando do casamento, ou quando do final do casamento, da dissolução do casamento, né?
ao final do casamento, qual é o meu direito? Então eu tenho que ver qual é o regime de bens. Isso está dentro de relações que são relações patrimoniais. E nós temos ainda as relações assistenciais. Então, a mútua assistência durante o casamento, durante o estado familiar, o estado em que se encontra essa família, e também após o rompimento. Então, às vezes, o esposo precisa de uma pensão alimentícia até que restabeleça a sua condição de trabalho, às vezes a esposa precisa dessa pensão alimentícia após a dissolução do casamento, e os filhos menores que precisam, né, até os maiores, até o fim do ensino superior, de uma pensão alimentícia. Então decorre também de uma relação assistencial. Então tudo isso a gente vai estudar, porque a gente vai estudar o casamento, a gente vai estudar o regime de bens, a gente vai estudar os alimentos, os direitos aos alimentos, tudo dentro dessas relações pessoais, patrimoniais e assistenciais. E qual é a natureza jurídica do direito de família? Diferente do direito civil, né, como um todo, por isso que alguns doutrinadores até chamam o direito civil de um direito social ou direito sui generis. O direito de família, ele tem e comporta em seu maior número normas cogentes, normas imperativas. Eu pouco posso modificar as disposições legais acerca do direito de família. Diferente, por exemplo, do direito das obrigações. No direito das obrigações, eu tenho poucas normas cogentes, poucas normas imperativas. O que eu mais tenho são normas em que eu tenho o direito de exercer a minha autonomia da vontade. No direito de família é o inverso. Por isso que dentre todo o direito civil, o direito de família é chamado de um direito social ou um direito sui generis. Então, as normas, elas são impostas pelo Estado. O Estado, quando ele diz que a família é a base da sociedade e ele quer controlar essa sociedade, então ele precisa controlar também a família. Então, ele estabelece um modelo de família dentro do Código Civil e precisa que as famílias se adequem a esse modelo e a essas normas para garantir a sociedade que ele precisa e que ele espera. Então, eu não tenho a possibilidade de mudar aquelas normas que estão dispostas no Código Civil, a não ser algumas delas. Por exemplo, eu vou me casar. Será que eu tenho o direito de escolher qual regime de bens eu quero me casar? Sobre qual regime de bens eu quero me casar? Regime de separação de bens, comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens? Tenho o direito de escolher, mas o Código Civil me apresenta quais são os regimes e ainda estabelece que, dependendo da minha condição, eu não tenho essa opção. Então, as normas do Código Civil, elas são completamente imperativas, me dando apenas, em alguns casos mínimos, excepcionais, o direito de poder dizer e exercer a minha autonomia da vontade. Tudo bem, pessoal? Sobre as normas gerais, nós encerramos aqui. Na próxima aula, nós falaremos sobre os princípios do direito de família. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!